Olá, gente linda! Nós estamos aqui hoje num grande desafio. Se eu fosse fazer uma escalada, eu acho que o meu maior desafio dentro de todos os episódios que nós já gravamos aqui. Aqui onde? Claro, no Estúdio 5. É isso aí, gente. Vale a pena e agora tá com arroba, tá? Arroba Estúdio 5 sem o E, tá? Com S. E também a Slim Concept, da minha amiga Melissa Nalim, que são os patrocinadores oficiais do nosso podcast Troca de Experiências. E o meu amigo Bruno, ele colocou um desafio diante de mim, que quando ele falou, minhas pernas tremeram, o coração acelerou, eu falei, faço, não faço, e fico cara a cara ou não fico, porque é uma pessoa que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande. Não é verdade? Porque existem pessoas e pessoas, e esse cara merece respeito, sim. Eu admiro como pessoa, eu particular, Priscila, acho que dentre tantos ele é o que esteve mais preparado. Foi o melhor de todos, porque eu assisti de perto. A gente só pode falar daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente vê. E eu estou aqui hoje com o vereador Glauber Bastos. Glauber Bastos, ele é formado em Direito. Eu acho até que essa facilidade da fala, porque o cara fala fácil e não tem ninguém que tenha argumento para continuar uma questão com ele. Já foi empresário, tem 39 anos, casado e é pai do Leonardo, que gente, pelas fotos, ele é lindo. Eu não conheço pessoalmente, mas a criança é perfeita. Seja bem-vindo ao Troca de Experiências, vereador Glauber Bastos. Olá, Priscila, estou muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite, agradeço o Bruno, agradeço a você. A sua apresentação aí foi muito bacana comigo, me honrou muito. Eu fico muito satisfeito de estar aqui com você também, que é uma pessoa muito especial. Que eu vejo muita luz na sua vida, vejo uma pessoa que luta, batalhadora, guerreira, tentando quebrar os paradigmas da cidade, uma cidade conservadora como Itaperuna. É verdade. E você é uma mulher muito presente, uma mulher que vai para a luta, vai para a briga e vai para a política, se apresenta e é uma pessoa do bem. E a gente precisa de pessoas como você também na política e no trabalho do dia a dia aqui na cidade. Que bacana. E eu, assim... Deus trouxe ao meu coração assim, essa vontade, porque podcast agora é a questão do momento, não é verdade? E eu tenho, apesar de ficar quietinha, eu tenho essa facilidade na fala também, por isso essa minha admiração por você. Vou falar você porque você é muito novo, né? Isso. E é vereador, segundo mandato, uma história marcante. Eu não sei se eu posso dizer que polêmica, porque todas as questões de verdade que valiam a pena, eu digo porque eu acompanhei 2 anos, né, como acompanhante ali, assessoria da Keila, e eu não faltava uma reunião, e eu amava quando você pegava as questões para defender. Eu falei, cara, se pelo menos meia dúzia dessas 13 cadeiras, pelo menos 5 falassem com assim, a autoridade que você fala, autonomia, você fala porque você tem ciência daquilo que você está falando, certeza, é algo diferente do que você soltar a coisa no ar assim, e 8 anos atuando com excelência. Obrigado. Com excelência. Foi uma experiência, né? Uma experiência muito grande, aprendi bastante, foi uma época boa, um período bom que está se encerrando, né? A gente teve essa oportunidade de trabalhar pela cidade por 8 anos aí com a aprovação do nosso trabalho. E é o que você falou, toda vez que eu subia a tribuna, eu subia com a vontade de representar a população, porque eu estudei, eu me embasei, toda a tese, todo debate que tinha ali, eu não chegava ali como uma pessoa que está dando pitaco ou opinião. Não, a gente chega com decisão, com vontade de trabalhar para a cidade, né, de servir a população. Então, quando a gente tem no coração essa disponibilidade, as coisas fluem bem, né? Então, quando eu vi a tribuna ali, para mim era como se fosse já resgatando o meu passado, porque eu nunca tive inibidez, assim, nunca fui tímido, né? Em relação a falar em público, porque eu comecei dentro da faculdade, através do diretório acadêmico da minha faculdade,
Eu fui presidente do Diretório Acadêmico de Direito, depois eu fui presidente do DCE, do Diretório Central dos Estudantes. Então eu entrava dentro da sala de aula, já falava com os alunos ali toda manhã ou toda noite. Então assim, aquilo ali foi uma experiência que eu pude aprender a colocar as palavras e principalmente a questão do tempo, né? Você, por exemplo, quando eu entrava numa sala de aula, eu estava interrompendo um professor para transmitir um recado para os estudantes, né? Que ali tinham 50 ou 100 alunos dentro de uma sala de aula. Sim. E tinha que ser muito rápido, porque o professor, ele está dando aula, eu já estou atrapalhando a aula dele, eu tirava ali 5 minutinhos da aula do professor para poder passar uma mensagem para a sala de aula, que naquela época não tinha esse negócio de grupo de WhatsApp, né? Não tinha como comunicar com os alunos, a não ser indo na sala pessoalmente falando. Então isso me trouxe uma experiência, me trouxe uma bagagem muito boa através do diretório acadêmico, essa comunicação, né, da Faculdade de Direito dentro do diretório acadêmico. E depois eu fui para a cidade para trabalhar fora do diretório. Eu comecei com o Jornal do Hospital, eu tive uma oportunidade de trabalho para trabalhar dentro do Hospital São José da Bahia. Aquilo também me ajudou muito no meu processo de aprendizado. Eu trabalhava com comunicação, a parte do Jornal do Hospital tinha um jornalista e eu era o cara que vendia as propagandas e adequava as propagandas dentro do jornal. Hoje em dia também não tem mais jornal, é tudo basicamente virtual. Na época também era impresso. Então, assim, a gente tem que ir aproveitando o que a gente aprendeu, aplicando no presente com as adequações do presente, né? E cada vez o tempo vai diminuindo mais. Se o podcast passar de 1 hora, fica chato. Sim. Se o Stories passar de 30 segundos, fica chato. O Reel, se passar de 1 minuto e meio, fica chato. Então nós temos que ir nos adaptando à tecnologia com o aprendizado que a gente tem, né? Você levantou 2 questões muito interessantes, que foi essa questão de você vir formado em direito, né? E esse seu passado, vamos colocar entre aspas, e essa sua atualidade dentro, né, desse mandato como vereador. Eu queria saber, o povo tem essa curiosidade, como você tomou essa decisão? Veio através dos meus amigos, vendo a minha atuação no diretório acadêmico. No diretório acadêmico tinha eleição. A minha primeira eleição de diretório acadêmico, na Faculdade de Direito, nós tivemos alguns votos. Aquilo dali depois me credenciou para vir candidato a presidente do Diretório Central dos Estudantes da Unig. Aí eu tive 1.320 votos contra 600 e poucos votos da outra chapa. Para eleição, vereador. Com os votos da universidade. Mas aí, a partir dali, o pessoal, você tem que vir para vereador. Aí eu comecei atuando. Comecei atuando com apoio, na época era o Alexandre da Autoescola candidato a vereador. Eu me escalei no grupo dele e comecei a ajudá-lo, né? E ali eu fui aprendendo a política de rua, né? Sim. O que é estar na rua, o que é voto na rua, o que é faculdade é completamente diferente. Então, aí eu tive essas experiências, que eu trabalhei dentro da universidade, depois eu trabalhei como ajudando assim, na política, como cabo eleitoral, né, do Alexandre. Bacana. E depois eu vim candidato a vereador, tive 541 votos, não desisti, depois continuei, tive 958 votos, ganhei a eleição, depois eu tive 1.448 votos, ganhei a reeleição. E nessa última agora eu fui muito perseguido, muito massacrado por alguns poderosos aqui da cidade, deputado federal, deputado estadual, que me complicaram na minha reeleição, comprando e cooptando cabos eleitorais meus, me prejudicando a ter um volume de votos que eu estou acostumado e que a gente tem mais assim em Itaperuna. Mas aí me pegaram aí uns 10 cabos eleitorais aí de 50 a 100 votos, me prejudicou muito, ainda tive bastante voto. Consegui uma votação ainda, mesmo com os poderosos aí me atrapalhando, me tirando alguns cabos eleitorais importantes. Mas muito bacana, muito bacana. E como vereador, veio, atuou com muita excelência, e a questão do tempo eu achava muito interessante, porque dentro do tempo proposto ali, você encerrava a fala e daqui a pouco, se fosse necessário, voltava de novo. Eu achava interessante esse feeling de saber a hora de parar também. Na hora que você achava que não devia, você não voltava, deixava eles batendo boca para lá. Isso é legal, muito bacana.
Ela tá dizendo isso pra quem não tá. Acho que a gente estava comentando antes, que como ela disse que acompanhava as reuniões da Câmara, Sim. Ela acompanhava os meus embates ali, meus debates, e gostava de me ouvir, né? Como você disse. Eu falei, quando eu tiver a oportunidade de estar em algum debate, igual a gente está aqui hoje no podcast, o pessoal assusta um pouquinho. Eu falei assim, gente, mas eu vim na minha vida, né, observando, aprendendo. A igreja também contribui muito com isso. Sim. Né, porque além de cantar, né, como você sabe que eu gosto demais, eu também atuava ministrando, dando palestras, mas a gente não é treinado a questão do tempo, principalmente a Assembleia de Deus, e essa denominação não tem tempo. Mas eu venho trabalhando nesse sentido aí para poder a gente melhorar. Deixa eu te falar, o que você pode dizer da sua carreira política? Porque, afinal de contas, 8 anos são 8 anos, né? Eu costumo dizer que 8 anos de vereador, lá na Câmara, são 8 anos. Só que aqui pra rua, o pessoal acha que são 50 anos. Eu tenho essa impressão. O pessoal começa a sair, mas aquele cara tá lá de novo, ele vai se reeleger de novo. Parece que eu fiquei lá uns 50 anos na Câmara, pra quem tá aqui na rua do lado de fora. Mas pra quem tá lá dentro, são apenas 8 anos e passa muito rápido. Só a família da gente, quem tá mais próximo, sabe dos sacrifícios, de quantas coisas que a gente abre mão pra estar atuando de forma pública na cidade. Você tem que abrir, né? Não, tempo, né? Você tem que se dedicar. Não é que tem que abrir, é porque há uma necessidade, você precisa atuar. É o tempo, assim, eu me dedicava, né, exclusivamente, né, então eu gostava do que eu fazia, né, assim, como vereador. Então, estamos falando não gostar porque já está encerrando praticamente aí o ano e a gente tem que mas entender. Até dezembro você nós estamos lá, ainda lá. Mas, assim, tem muita coisa para frente por vir, eu ainda tenho 39 anos, ainda tem muita candidatura aí pela frente, eu não penso, assim, em desistir, em sair da política atualmente. O que eu penso é que a cidade de Itaperuna precisa de uma representação melhor. Precisa de representação melhor na Câmara, precisa de representação melhor no Congresso, precisa de representação melhor na Alerj. E o povo de Itaperuna e o noroeste do estado está muito largado, muito abandonado, muito aquém do que o nosso povo merece. Nós somos uma população de pessoas de bem, trabalhadores em sua maioria, uma cidade boa de se viver, Sim, uma cidade que tem uma segurança boa, apesar dos assassinatos, que eu mesmo sou uma das pessoas que cobra essa questão de segurança, mas no todo é uma cidade boa de se viver, e a gente quer uma Itaperuna melhor. Só que os poderosos aqui, eles pensam em Itaperuna como uma cidade de roça, uma cidade pequena, verdade. E que eles são os coronéis, têm que comandar tudo. De verdade, e de cima para baixo. Assim, a grandeza que Itaperuna tem. Eu vou te dizer, eu amo Itaperuna demais, não tenho pretensão nenhuma de sair daqui e gostaria muito de ver essa evolução. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, o que você chama de melhor representação? É o político que representa os que são os representantes da cidade, em vez de pensar em si próprio, pensar mais na cidade, não deixar uma saúde acontecer como está acontecendo na saúde de Itaperuna. Que o nosso povo sai daqui para ir tratar em Bom Jesus. Filme de terror, né? Aí a educação também, diversos problemas, né? Que a gente, sem merenda, sem entrega de kit escolar. E aí outras coisas, que o mais que me incomoda, então, é essa questão de geração de emprego. Não tem um político de representação que traga, que trouxe, né, uma indústria para Itaperuna, né? Há quantos anos esses políticos estão aí e quanto tempo que eles não trazem uma indústria para gerar emprego? Porque eles querem a população escravizada, com empreguinho de prefeitura. Chega no período de eleição, eles contratam 5, 10 mil pessoas, pagando 2, 3, 4, 5, 10 mil reais para comprar voto, e a cidade fica sem capital para atrair o investidor, para fazer um condomínio industrial, para empreender. Sem crescimento, né? Ajudar o empresário, né? Que a prefeitura só ajuda o empresário quando ela não atrapalha. Quando ela não atrapalha, ela já está ajudando o empresário. Então, uma cidade que tem um CNPJ de prefeitura muito sujo e muito difícil. Então, por que eles querem que isso continue? Porque eles mantêm o poder na mão deles, eles querem que a cidade fique escravizada, eles querem que dependam deles para a saúde funcionar, dependam deles para a infraestrutura acontecer, né? Para você implorar um asfalto na sua rua, para você ter que implorar um calçamento, para você ter que implorar o que está tapando um esgoto. Então, assim, é vergonhoso e lamentável como Itaperuna e o noroeste do estado é conduzido. Como se isso não fosse direito, né, da população. Sim. É assim que eles lidam. Deixa eu te falar uma coisa. Você, como vereador, você se considera um vereador polêmico?
Não, eu sempre fui essa pessoa autêntica, né? Se eu tivesse aqui na minha frente aqui os poderosos que eu tô citando, eu ia agir da mesma forma. Sim. Aí algumas pessoas acham que é polêmico, outras pessoas acham que é isso, que é aquilo. Aí os rótulos, né, que vão sendo criados aí é do imaginário de quem acompanha ou de quem acompanha pouco. Mas eu não diria que é polêmico, eu diria que eu sou uma pessoa que eu gosto da verdade, que eu gosto das coisas bem claras, eu gosto de transparência, eu gosto de trabalhar, mostrar o meu trabalho, eu gosto se a pessoa tá no argumento e eu vejo que tá conduzindo de maneira errada, mas eu gosto de apresentar uma opção, né? Sim, tá errado, você poderia fazer assim. Então, eu trabalho pro melhor da cidade. Se não tiver uma pessoa para cobrar lá como eu cobrei, você pode ter certeza que em determinados aspectos algumas situações estariam piores. Eu te digo que nós evoluímos muito na questão dos autistas aqui em Itaperuna, que é uma questão eu ia tocar nesse assunto. Na verdade, você está antecipando, porque eu ia falar sobre esse seu futuro político, porque eu acharia, né, eu acho que geral acharia assim uma pena e ficaria muito triste se você falasse que você estava encerrando ou ia fazer outra coisa da vida, porque nós precisamos de uma fala como a sua, nós precisamos de representantes como você que tenham convicção naquilo que falam e que lutam de verdade, colocam a cara para bater e dê o que der dentro daquilo que é direito, sem ofender ninguém. Eu acho essa educação, esse equilíbrio também muito interessante e a gente agradece pelo fato de você falar que vai dar continuidade a isso. Era uma pergunta que eu ia te fazer mais pro final. Mas, só desculpe te interromper, mas a minha vontade hoje, pessoal, é de não atuar mais na política. É de ter um abrigo fora da política. É um troço meio doido, não, né? Por quê? Por que eu te falo isso? Porque a gente trabalha, faz, e a ingratidão é muito forte na política. E quando a gente faz um negócio, um empreendimento para nós, olha que estúdio bacana, bonito que foi feito aqui. Então, a realização pessoal, eu acho que ela deve acontecer de um grau até maior do que como a gente faz para a cidade. Luta pelos autistas, luta pela ciclovia, luta por transporte, por tudo que você possa imaginar. Que foi um trabalho que eu fiz de 8 anos e não ser reconhecida a ponto de não ter uma votação suficiente para ganhar a eleição, desanima a gente, certo? A gente não sou aqui... eu sou ser humano, não sou um robô, um computador que você reinicia ele, o videogame que você reinicia a partida, o celular que você reinicia e volta tudo ao normal. Mas você tá recuperando. A gente tomou um baque aí, principalmente, como eu disse, dessas pessoas que queriam a minha derrota, que são muito poderosas, são muito fortes, têm muito poder político, e a gente entende que a cidade... Ela perdeu na representação. Eu imagino que a cidade não tendo o Glauber como vereador, na minha opinião, não quero ser mais que ninguém, nem menos que ninguém, nem nada. Eu acho que perdeu, a cidade perde, né? Porque você ter alguém que está lutando, que está brigando, que está fazendo um trabalho, que está mostrando e que a cidade não reconhece, é no mínimo decepcionante. Então, assim, eu não posso ser hipócrita de dizer que não decepcionou, que não dá vontade de parar. Sim, dá vontade sim, mas a gente está aqui para servir a população. Eu nasci desse jeito, eu nasci para servir, para ajudar, para colaborar. Então, se a cidade entender que eu devo continuar na política, são as pessoas que vão me dizer: você tem que vir candidato, você tem que vir candidato a deputado estadual, você tem que vir candidato a deputado federal, você tem que vir candidato a vereador, você tem que vir candidato a prefeito. Então é a cidade que vai me dizer, né, se eu continuo ou não na política, porque são as próprias pessoas que levam a gente a ser candidato e que levam, do mesmo jeito que meus amigos, as pessoas próximas, me levaram a ser candidato a vereador um dia, essas mesmas pessoas também podem chegar e falar assim: não, você não tem que vir mais candidato, eu acho que o seu momento já passou, já acabou, e a gente vai observando se a cidade quer o Glauber representante ou se a cidade não quer. Se quiser, eu estou aqui para ajudar. Se quiser, eu estou disponível. Se quiser, eu estou aqui com toda a disponibilidade do mundo para colaborar e para servir, doar o meu tempo, a minha disposição para a cidade. Mas a população tem que querer, porque não adianta, igual muitas vezes lá na Câmara, eu travando lá brigas e lutas lá importantes para a cidade, sem sequer as pessoas ficarem nem sabendo. Eu postava na minha rede social e algumas pessoas acompanhavam e outras pessoas não estão nem aí. Né? Uma vez lá eu relatei um caso de criação de um cargo lá de 7 mil e tantos reais que estavam criando lá na Câmara. Não sei se você se lembra. Eu vi a briga. Deu uma confusão muito grande, um troço lá. Queriam até brigar comigo lá, eu tive que ir embora. Eu lembro. Tiveram que segurar lá uma vereadora. Sim, eu assisti pelas redes sociais. Então, essas coisas, assim,
dá polêmica, as pessoas assistem. Eu sou seguidora. Você que acompanhava todas as reuniões, praticamente, você entende o que eu tô falando. Sim. Mas como a população, só chega pra população a briga, a confusão, o barraco. Se eu disser aqui pra você que eu já trouxe 5 milhões de reais pra saúde de Itaperuna, eu acho que de 100 pessoas, uma pessoa sabe disso. Agora, se eu disser para você que eu vou ter uma discussão na Câmara de Vereadores com a vereadora tal ou com o vereador tal, todo mundo fica sabendo, todo mundo tem interesse em saber. O pessoal gosta da briga, gosta da confusão, mas não se interessa muito em saber o que você está contribuindo de fato com a cidade. Então, isso é um pouco da política. Com o tempo, a gente percebe que a política é muito ingrata. A gente faz, e quanto mais a gente faz, mais a gente é cobrado, quanto mais a gente faz, mais a gente é perseguido, e quanto mais... Então, esse é o inverso, né? Dá a impressão, é isso que você falou agora, dá a impressão que há uma inversão de valores realmente, né? Porque eu ia citar isso. Você, como oposição, é excelente. Mas, às vezes, as pessoas só veem esse lado político seu. Porque, mas deixa eu defender a população também, mas por causa da defesa. Tipo assim, não deu certo a gente gritar aqui fora, a gente tem alguém que nos representa. E eu sei que muitas vezes você foi procurado para isso. Por isso, né? Inclusive na questão dos autistas. O seu envolvimento com a questão dos autistas teve um destaque. Eu sei que tem outras pessoas que tentaram vir, mas depois que você se posicionou, mas houve um destaque com essa questão dos autistas. E eu quero saber como é que anda essa parceria, porque a Dani esteve aqui com a gente, mas a gente não tocou, né, a questão política, de nomes políticos, mas fizemos aqui um apelo e a gente quer saber se você vai continuar lutando com eles, por eles, porque hoje tem uma associação, é muito bacana e, na verdade, quem trouxe um despertamento até para a população, porque o número aumentou demais, e tem muita gente que não tem muita ciência, não tem noção do que é dever de uma mãe, de uma criança, de uma mãe atípica, de uma criança atípica. A gente queria saber mais essa questão. Nós trouxemos para a luz, para a população no geral, a questão dos autistas, que para cada morador de Itaperuna possa entender, ter empatia com a situação de um pai, de uma mãe ou de uma criança autista. Principalmente daqueles mais vulneráveis, que não têm condições de arcar com toda a medicação, que não têm condição de arcar com todo equipamento médico, às vezes que precisa de consulta, exames. Amplo, né? E a mãe e o pai de uma criança autista é tratado aqui em Itaperuna, em diversos lugares do Brasil, como uma bola de ping-pong, que vai para lá, o exame é aqui, a escola, a mediação é aqui, enfim. Então, há muita coisa a se conquistar. Mas eu destaco 2 pontos muito positivos que nós conseguimos. O primeiro foi criar a associação. A associação funciona numa casa que é minha, que eu doei para a associação funcionar nessa casa. Olha que lindo, gente. Detalhe que a gente não sabe. Vamos lá. Eu doei essa casa para a associação funcionar e ela está funcionando. Eu garanto que ela funciona até dezembro. Depois vamos ter que buscar mais apoiadores, porque eu banco ela com o que eu ganho de vereador, eu consigo. Eu fiz um apelo aqui, sabe, Glauber? Fiz um apelo aqui a favor da associação. E ainda nem saiu o episódio, né? Sai essa semana. Eu fiz um episódio, um apelo aqui para os nossos governantes que vão tomar posse a partir do dia 1º aí, para poder ter um olhar favorável a essa questão dos autistas, porque, tipo assim, eu acho que a gente perdeu um pouco da representação você saindo do mandato. E a associação, ela não é do Glauber, ela é de um grupo de mães que são de crianças autistas. Eu queria que o povo entendesse isso. Pessoal, mas os que ficam jogando pedra são aqueles que não fazem nada para ajudar e, ao mesmo tempo, querem atrapalhar. Porque a associação ela está lá para as mães e pais de crianças autistas. E as pessoas que estão trabalhando lá são voluntários, não tem ninguém. Sim, voluntários. Então a gente conseguiu construir ali um time ali muito bacana, que eu espero que a gente tenha condições de manter, que tem que pagar aluguel, tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que se manter. Então nós já fizemos venda de quentinha, já fizemos algumas atividades, então a gente consegue segurar do jeito que dá. Eu espero que a gente consiga. E outro ponto que eu quero tocar, que são 2 pontos que eu disse que nós conquistas mais importantes que eu vou citar para você. O primeiro, essa questão da associação que ajuda na representação de mães e pais de crianças autistas. Sim. E o segundo ponto através de um projeto de lei de minha indicação, nós colocamos mais 102 vagas de mediadores escolar
Você tá doido? Conseguimos, é mesmo? Sim, inclusive essas vagas já foram ofertadas. Isso aí merece aplauso, no gente? concurso público que está acontecendo da educação. Esse concurso já estão inclusas as 102 vagas. Então, a pessoa que se matriculou para fazer esse concurso da educação, ela está disputando essas vagas de mediadores, que são 102 vagas que, através do meu projeto, que eu criei essas vagas. Então, isso vai fazer com que tenhamos mais mediadoras, temos mediadoras concursadas que possam atender as crianças na sala de aula que precisam muito também. Porque tem uma galera que vem lutando, estudando, especializando para poder cuidar realmente dessas crianças, e essa classe realmente não era vista nem valorizada. Tá de parabéns, dessa eu não sabia. Tem muitas, né? Se a gente for falar aqui, a gente vai indo. E aí, o que acontece? Tempos atuais, nós falamos, né, de coisas que já passaram, já conhecemos mais um pouco da sua história. E, assim, agora o grande questionamento ficou nas suas últimas decisões. A gente queria entender melhor. Você acha que isso atrapalhou um pouco? Ou foi a questão mesmo da perseguição, dessa mudança que você fez? Porque no último dia da filiação partidária, você estava com o Cadu, depois foi com essa coisa toda. Você acha que atrapalhou? Ou você acha que a questão da perseguição que te fez estar fora do time que vai tomar posse agora atual? Bem direto e reto. Muita gente fala assim, o Glauber muda de lado, o Glauber muda de lado. É porque depois que está com 2 mandatos e nosso tamanho, a importância fica diferente de quem está começando, de quem está com um mandato. Então, o que acontece? Você sabe que eu entendi isso agora, né? Até então eu só era a menina boazinha que acompanhava outra pessoa. Agora não. Eu fiz uma troca também que deu uma polêmica. Claro que não tem nem comparação com a sua situação, mas foi uma polêmica e eu falei assim, não, de acordo com o tamanho cresce, as decisões crescem também, a gente tem que ter convicção naquilo que na decisão. O que acontece? Eu tomei uma decisão certa de sair do grupo político do Cadu. Foi uma decisão certa que eu tomei, porque eu já estava vislumbrando que aquilo dali não ia para frente, a forma que estava sendo conduzido pelo próprio Cadu e os acordos que nós fizemos, que não tem nenhum acordo de questão financeira, o acordo foi feito para a questão do partido, entanto que eu levei ele a Macaé, no presidente estadual do nosso partido, para montar o Cidadania, né? O meu partido. Aí, como não montou o meu partido, eu tive que buscar um abrigo. Ou eu ficava no Republicanos, que eu não tinha eu fiquei lá 8 meses ligado ao Cadu, não tinha ligação nenhuma com o presidente estadual do partido, ou eu ia para o lado do NEL, e não fui porque não houve convite do representante maior, que é o Jair Bittencourt, e não em nenhum momento me chamou para ir para o partido. O NEL teve interesse sim, mas do Jair não teve. Ou eu ia lá para o lado do Dr. Bruno, que houve muito convite, um cara muito bacana, uma pessoa muito especial que eu gostei de conhecer, eu conheço há pouco tempo. Dr. Bruno, eu acredito também que é outro que a gente tem que analisar mais, conhecer melhor. Ele veio participar dessa eleição. Tudo novo, eu acho que deve ser avaliado. Tomou muita pancada, as pessoas inventavam coisas o tempo todo, e ele só vai mudar o que disseram que é verdade ou mentira sobre ele se ele persistir, se ele continuar. Se ele vier candidato novamente, se ele bater de frente com as pessoas que estão no poder, aí nós vamos ver. Eu acho que faltou ele aparecer mais. Teve uma votação assim, não ruim, né? 6 mil votos, 6 mil, 7 mil votos. É uma votação que não é vergonhosa, é uma votação pelo tamanho que ele ficou, sem grupo, sem partido. As pessoas ainda que foram pro lado dele abandonaram ele. Então, assim, ficou uma situação muito complicada. E ainda teve uma votação expressiva. Eu não vejo... Tem gente que... Eu encaro o Dr. Bruno como uma parte de um fio de esperança. Nós temos alguns quadros aqui em Itaperuna. Nós temos alguns quadros aqui que são pessoas boas, que são pessoas do bem, que estão interessadas no bem da cidade. E eu vejo o Dr. Bruno como uma pessoa uma pessoa desse perfil. Mas, assim, não houve também acordo, e acabou que quem insistiu muito comigo para ir para o lado do partido do Murilo, do Alfredão, foi o Oliver, que foi secretário de Educação, tinha uma amizade muito boa com ele, relação muito boa, e a gente teve uma conversa e fomos para ali. 2 caras inteligentes, é interessante. Só que no dia seguinte que me apertaram a mão, que eu não tinha como sair mais, os acordos foram praticamente desfeitos, certo? Não cumpriram praticamente nada comigo. Uma pancada. Aí o que acontece? Eu não ia voltar atrás,
mudar de lado no meio do caminho. Eu acho que a pessoa na política ela tem que ter palavra, tem que ter compromisso. Se ela assumir um compromisso, a gente tem que ir até o final. E eu assumi um compromisso de caminhar com o Alfredão até o final. Não cumpriram comigo, mas eu não deixei de cumprir com eles, continuei lá. Isso é muito interessante. E vim candidato sabendo que iria me prejudicar, sabendo que iria perder voto. Mas o que foi fulminante mesmo para chegar na votação e eu não ter os votos suficientes foram as pessoas que os próprios deputados tiraram de mim e colocaram para outras pessoas através do poder capital, do dinheiro da prefeitura, não do bolso dele, para tirar do Glauber. Vou te dar um exemplo. Eu tinha uma pessoa lá na matinada que na eleição passada ela me deu 90 votos. Nessa eleição ela não ficou mais comigo. Eu tinha uma pessoa lá no bairro Niterói que eu coloquei ele de secretário, fiz tudo e injetei assim, bastante tempo de exposição nele durante mais de 5 anos. Chegou em cima da hora, faltando meses para a eleição, tiraram ele também de mim. Uma pessoa que me daria mais ou menos 100 votos, mais ou menos por aí. Eu tinha um outro que me tirou de mim também, que foi candidato ali da SEAB, colocaram ele para ser candidato. Só cabo eleitoral? Caraca. O da SEAB é muito conhecido também, o pai dele. Ele teve 240 votos para candidato vereador. Então, todos que eles me tiraram são pessoas de voto, são pessoas de expressão, e que eles me tiraram através, me tirando força e passando para outros. Então, eu confiei nas pessoas erradas, a gente erra, né? Não posso colocar aqui o principal culpado da minha derrota fui eu mesmo, de ter ido para um lado errado. Eu deveria ter ido para outro lado, menos para o lado que eu fui. E fiz certo de ter saído. Então, eu sou muito assim, tranquilo e consciente do que aconteceu. Isso é muito bom esse reconhecimento. Eu errei. Eu acertei em sair, mas eu errei pro lugar que eu fui. Aí foi o erro. E o pior de tudo foi a perseguição deles comprarem o meu pessoal com muita grana, com muito dinheiro, que não é dinheiro do bolso, né? E fica fácil de comprar, né? É dinheiro da prefeitura, que poderia estar sendo aplicado em alguma coisa para a cidade. Enquanto Itaperuna não mudar o modelo de gestão, nós não vamos para frente. Entra prefeito, sai prefeito, o que eles fazem? Eles colocam 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 cabos eleitorais para tentar achar que vai fazer vereador, que vai se segurar, se manter no poder. Não resolve nada. Aí nós ficamos sem saúde, sem educação, sem infraestrutura. Cidade como Bom Jesus mais evoluída em questão de saúde do que Itaperuna. É uma loucura. Né? E eles estão querendo, Priscila, massacrar o Hospital São José da Vai. Eu já tenho aí a conversa que vão vir mais 2 hospitais para Itaperuna no próximo ano. Eu acho ótimo. Saúde, tiver concorrência, acho excelente. Mas o interesse deles, desde o princípio, desde lá de trás, é massacrar o hospital, que não dá retorno político nem financeiro para eles, e eles estão em busca de retorno político e financeiro através de outros hospitais. Então, assim, é uma vergonha. Itaperuna, se não for passada a limpo, nós estamos fadados aí a continuar fracassando, a população continuar sofrendo, e isso é muito ruim, tá? Precisamos de pessoas de bem para querer encarar essa realidade e tentar mudar essa realidade. Foi uma das questões que eu levantei, porque a Amanda esteve aqui conversando comigo e nós, eu digo por nós aqui, equipe, enquanto população, eu acho que tem que ter uma conscientização, um trabalho maior de conscientização, não nas vésperas da política, não 6 meses antes, 5 meses antes, mas de agora, a partir desse momento de rede social, a gente tem uma potência nas mãos. As pessoas ficam, assim, pegaram mania de ficar, o pessoal fica viciado no tal do celular e a gente tem uma grande potência para poder abrir os olhos do povo. O povo precisa dessa conscientização, precisa entender o poder que tem nas mãos e que a gente tem o poder de decisão. Sabe, eu assim, numa escala muito abaixo que você, recebi também algumas propostas, mas o que acontece? O meu interesse é o povo, é essa questão que você colocou, é a questão do povo. Eu estava lá dentro da igreja, estava orando, cantando, beleza, pelo povo. Quando eu decidi viver uma vida aqui fora, né, trabalhar essa coisa toda, me envolver com política, também é pelo povo, porque esse o alvo principal, e quando a gente carrega isso dentro da gente, não adianta. Em qualquer lugar que você for estabelecido, você vai vivenciar isso. Mesmo que você se decepcione, vive em gratidão, daqui a pouco você já está estendendo a mão para alguém, já está trazendo mais alguém para perto. É um negócio, uma coisa... não tem como se libertar disso não. Se você está querendo, respira fundo e continua, porque uma coisa que incomoda a gente é o itaperunense esclarecido, que é aquela pessoa
que trabalha, que tem a sua renda, que não depende de prefeitura, essa pessoa, ela insiste em votar errado ainda. A pessoa esclarecida, ela tem todas as ferramentas na mão para ver quem pode representar melhor a cidade, mas ela prefere votar naquela pessoa que foi lá e resolveu o documento do carro dela no Detran. Ela prefere votar na pessoa que foi lá, fez um favor para ela, pegou o carro e levou o carro para fazer uma revisão para ele lá em Belo Horizonte, ou no Rio de Janeiro, ou em Vitória. Então, assim, e não se pensa na cidade. Se pensa em vantagens pessoais e não se pensa na cidade. Então, assim, o voto de opinião, que a gente chama isso de voto de opinião, são as pessoas que têm um esclarecimento para poder votar, ele também está sendo sabotado e sucateado ao longo do tempo. Está diminuindo cada vez mais o voto de opinião. O voto de opinião é aquela pessoa que está observando e que quer votar para o bem da cidade. Então, essas pessoas que votam para o bem do coletivo estão deixando de votar para votar no cara que está fazendo um favorzinho. E eu não estou nem falando do povão mesmo, não. Do povão que ganha um salário mínimo, aí o cara fica num aperto lá para conseguir um exame, aí recorre ao vereador, recorre a um candidato para tentar resolver o exame dele. Esse tipo de questão, a gente que é muito fácil, entende, né? É muito fácil eu querer colocar o dedo e apontar do que tá vivendo a realidade da pessoa que ganha um salário mínimo e tá dependendo de fazer um exame de 400, 500, 800 reais e não consegue fazer porque o SUS não resolve. Aí aparece uma luz lá que resolve. Então a gente não quer nem... Eu não tô nem falando dessas pessoas. Sim. Eu tô dizendo das pessoas que têm esclarecimento, das pessoas que têm condição financeira, que ganham 10... hoje não depende que ganham 10, 20 mil por mês, que não depende de prefeitura e que mesmo assim até essas pessoas votam errado. Votam e influenciam outras, né? Muito errado, né? E influencia muito. Então, assim, o voto de opinião tá sacrificado. O voto que você compra que você pode coagir uma pessoa a votar em você, você tem em abundância. Existem pessoas que elas precisam tirar alguma coisa do político para tentar alguma vantagem pessoal para ela. Esse voto também existe, esse voto cada vez aumenta mais e a gente também tem que estar atento e analisar o cenário. Não adianta eu também querer dar murro em ponto de faca, entendendo que é uma cidade escravizada que não quer se libertar. Então eu vou ficar lutando sozinho, né? Não adianta. Então se a cidade for entender que precisa mudar, que tem que ter umas novas representações, eu estou aqui para ajudar a colaborar. Vou voltar para a presidência do meu partido, que é o Partido Cidadania. Vou coordenar aqui a região noroeste, o Partido Cidadania. O nosso líder, que é o presidente estadual, é o Elbert, que é o prefeito de Macaé, que foi aprovado com 85% de votação. O cara é um espetáculo. Pois é, 85% de votos da cidade, reeleito prefeito. O outro líder nosso, que é o Vantuil, que é o prefeito de Iguaba, ele fez a sucessão dele com 95% de votação. Isso? Então, o nosso partido é um partido que tem... Isso que eu chamo de esmaga. O nosso partido é um partido forte, fez 4 prefeitos no estado, e nós estamos aumentando e expandindo o partido. E o partido, o que ele quer? Ele quer que na região noroeste tenha um candidato a deputado federal e tenha um candidato a deputado estadual para representar o partido nessa conjuntura. Então, a gente, assim, observa que tem espaço, né? Se você, por exemplo, a Priscila, Amaro, o Bruno querem integrar o Cidadania, o convite aqui já está feito, publicamente, e nós precisamos pensar em aumentar a qualidade das pessoas no partido, certo? Porque qualidade não é elitizar. Não, de jeito nenhum. A qualidade é você trazer diversificação. Comprometimento. Comprometimento e diversificação. Pessoas de todas as áreas e segmentos. Quanto mais pessoas integrar de vários setores, melhor. Por exemplo, o funcionário público, ou a pessoa que está lá no meio da igreja, ou a pessoa o empreendedor, ou a pessoa que trabalha lá na linha de frente do supermercado Fluminense, ou a pessoa que trabalha no ramo de construção civil. Ter as lideranças de todos os segmentos e compor o partido, a gente consegue trazer para a luz uma racionalidade, uma proposta com projetos melhor para a cidade. Uma reviravolta, eu diria. É muito difícil.
É utopia. O que nós estamos falando aqui é idealismo, né? Mas se a gente não continuar sonhando, se a gente não continuar sonhando, a gente não vai sair do lugar. É verdade. A gente tem que buscar quadros qualificados. Nós, enquanto equipe, estávamos conversando isso antes de você chegar, e a gente estava falando que realmente nós sentimos assim, que foi realmente uma perca e que a nossa torcida, eu digo enquanto equipe, eu não estou falando aqui em nome de população não, tá? Não me interpretem mal. Nós estamos falando enquanto equipe aqui que realmente há uma admiração da nossa parte e nós realmente não queríamos que você saísse porque você de verdade representa o povo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de futuro. Você, na verdade, já falou que vai continuar, né? E deixasse uma mensagem aí direcionada à nossa população, aproveitar que a gente está aqui, né, fazendo teste, temos câmera nova aqui no Estúdio 5. Eu vou ter que falar, gente, que eu sou muito espontânea, eu falo mesmo, né? E tá focada aqui no nosso vereador, a imagem tá linda, ele também é uma pessoa muito simpática. Deixa uma mensagem direcionada ao nosso povo. Nós estamos muito judiados, né, meu filho? Nós estamos acabados, fomos pisados, massacrados, nós estamos que nem aquele vaso na mão do oleiro, todo quebrado, mas ainda com a ponta de esperança. Deixa uma mensagem, assim, de esperança pra gente que a gente tá precisando. Nós não podemos perder a esperança. Muitas pessoas relataram para mim que ficaram tristes e decepcionadas com a minha saída da Câmara Municipal. Eu também fiquei triste, eu também fiquei decepcionado. Mas nós não podemos desistir e parar de idealizar, parar de sonhar e parar de tentar montar um grupo que a cidade possa ter uma representação melhor, né? Uma representação qualificada, com diálogo, pensando no povo, não pensando em interesse próprio, pensando em construir hospitais e saídas para a saúde de Itaperuna. É um bom caminho, mas será que resolve o problema? Vai resolver toda a questão? Exames que a gente percebe que a população mais carente sofreu muito nessa última gestão e a gente não teve uma atenção especial nesse sentido, a gente fica triste. Realmente foram cortados, foi o calcanhar de Aquiles do atual prefeito, né, a questão da saúde, né? Ele deixou de desandar, porque a gente percebe que a questão de asfalto evoluiu muito, né? Assim, continuou tendo, mas a questão empresarial também foi bem complicada, né, Glauco? Muita loja fechada. Sim, isso não é só em Itaperuna, no Brasil inteiro, né? Com o advento da internet, aquele comerciante que não se adequar ao trabalho em conjunto com a internet, ele vai ficando para trás. Nossa! Né? Então é uma questão da cidade, do Brasil, de mundo, na verdade. Sim. Então o aluguel é caro, né? E funcionário para você manter também não é barato. Não. Então você tem um concorrente que é a internet, que é o entregador, um Mercado Livre, alguma coisa, enfim. Então é um Shopee ou sei lá. Mais barato. Mais barato, e a pessoa quer comprar mais barato. Claro. Então, assim, o comerciante tem que ir se adequando à realidade. Mas voltando aqui ao tema da mensagem, o que eu tenho para dizer ao morador de Itaperuna é que eu não vou desistir se o itaperunense não desistir de mim. Se o itaperunense continuar me vendo como uma pessoa para representar, para ter luz e para trabalhar para a nossa cidade, eu estarei trabalhando para a cidade. Depende da vontade da população. Poxa, eu gosto do trabalho do Glauber, eu gosto da pessoa do Glauber. Mantém contato conosco, a gente vai tentar aí, continuar o que nós construímos e aumentar o nosso leque. Nós temos aí uma representação de um partido que está confiando em nosso trabalho e a gente tem que ampliar isso, né? Ter uma opção para a cidade aí qualificada. Então, nós queremos que a cidade possa ter uma saúde melhor, ter uma educação melhor, ter infraestrutura que possa gerar emprego, que possa gerar renda e que dê oportunidade para o jovem que está se formando na faculdade, todo endividado, tendo que pagar a universidade particular. Nós não temos universidades públicas em Itaperuna, uma cidade que é muito do estudante. Temos aí universidades aí particulares, mas a pública, por que não pode ter aqui uma medicina pública? Por que não pode ter uma odontologia pública? Então, acho que Itaperuna tem muito a crescer nesse segmento. Sim, o segmento concordo. Que é o que deu certo. Né? Essa evolução dos jovens vindo aqui, que é a nossa maior riqueza. O nosso royalties, lá em Macaé, o royalties é o petróleo.
O nosso ROIs real aqui é o estudante que vem para cá. Que vem e depois vai embora. Fica 5, 6 anos, pelo menos nesse período, ele está deixando um dinheiro aqui dentro. Sim, claro. Que chega na manicure, que chega na pedicure, que chega na cabeleireira, que chega no supermercado, que chega no aluguel do imóvel. Então faz a nossa economia girar. Então deu certo. As universidades que estão aqui, elas não vão sair daqui. Só estão ampliando e aumentando. A Unig só amplia e só fica mais caro. A Redentor só amplia. Agora a Estácio está construindo também um prédio novo. Então, assim, nós temos que trabalhar nesse segmento para gerar emprego nessa área, para gerar renda dentro dessa área e trazer ideias, o empreendedorismo e o que o empreendedorismo pode colaborar para essa área é o que a gente tem que fomentar mais, né? E buscar gerar emprego para esse jovem que é o itaperunense, que ele consegue estudar aqui pagando caro, sai endividado, mas tem que ir para outro lugar conseguir um trabalho, que se for um trabalho que ele estudou, que ele correu atrás aí para ter, que aqui em Itaperuna não tem oportunidade. Sim, que sejam nossos, né? E assim, foi um bate-papo muito, muito interessante, muito bom, e bastante direto, e a nossa gratidão fica aqui, a nossa gratidão por você, né, ter aceitado o convite. Para mim foi desafiador, mas agora eu já passo bem, né? Graças a Deus. Você tem uma pergunta? Fala para nós. Fala. Eu queria saber do Glauber qual é a perspectiva dele para esses próximos 4 anos de governo aqui em Itaperuna. Olha, você está vendo aí que eu sou direto e vou me manter direto na resposta. Não dá para a gente achar que vamos ter o que nós precisamos e queremos. Porque o grupo político que ganhou nada mais é do que um braço que se desprendeu de um mesmo grupo político que estava no poder. Então você tem aqui agora um deputado estadual que comanda as questões da região noroeste e que está comandando agora a prefeitura de Itaperuna através de um aliado que ele tem de mais de 30 anos e de amizade. Então, eu que quero mudança, que quero uma Itaperuna que pense na população, nas pessoas que mais precisam, eu não enxergo mudança. Eu enxergo mais do mesmo, enxergo que Itaperuna trocou 6 por meia dúzia e que nós vamos continuar dessa forma, a política sendo tratada como um balcão de empregos para cabos eleitorais que se gastam em milhões de reais para agradar grupos dentro da política e não vão fazer o que a cidade de fato precisa. Podem até trazer um hospital, o São Vicente de Paula, como está sendo comentado, podem até, em vez de investir no próprio São José do Avaí, podem querer colocar investimento em outro hospital e trazer esse hospital para cá, mas assim, eu não estou sendo perseguidor em minhas palavras, estou sendo realista com história, né? Um deputado estadual que já foi prefeito, que sempre esteve ao lado do Alfredão por 2 vezes, se rompeu faltando meses para a eleição, aí ganhou de forma oportunista a eleição, com um aliado que ele tem. O que eu vou esperar de diferente nisso? Eu não estou animado, não estou esperançoso, tá? Sim. Eu estou sendo realista. Também não estou aqui torcendo contra. Muito pelo contrário. Eu quero que as coisas deem certo. Tomara que eles consigam trazer indústrias, trazer investimento, trazer hospitais, trazer o que a cidade precisa, né? Regularizar o que desandou. Exato. Né? Eu estou torcendo para isso. Mas se você perguntar para mim se eu tô cheio de esperança nesse sentido, não tô. Sim. Não tô sendo realista pelo histórico dessas pessoas que estão no poder. Na verdade, a gente vem com uma esperança aí há mais de 30 anos e a gente não consegue alcançar as expectativas, metas. A população não tem meta, tem só expectativa e fica nessa coisa de querer ver crescer, querer ver acontecer. E a gente vai continuar nessa expectativa aí, e que quem agora assuma esse poder legislativo, né, que haja uma conscientização também, porque não é um lado só, não é verdade? Então, como os 3 poderes precisam atuar de igual modo, que haja uma atuação em conjunto, com excelência,
briga mesmo, porque é diferente você tá lá falando, lutando por uma causa e levar a situação para o lado pessoal. Eu nunca vi isso da sua parte, quero te dar os parabéns, você nunca levou para a questão pessoal, assim, de citar, de estar falando com outra pessoa, levando para o lado pessoal, essa coisa toda, mas eles levam, parece, quase se torna uma guerra. Uma coisa que eu posso dizer, eu fiquei 8 anos na Câmara Municipal e nunca fui processado por ninguém, seja Ministério Público em relação a fiscalizar, seja a população ou algum morador que se sentiu ofendido por alguma coisa. Situações complicadas. Eu fui já agredido, fui ofendido, e diversas vezes isso aconteceu. Precisava tirar uma pessoa lá de dentro, porque a pessoa foi diretamente a você. Agora, eu nunca fui nem sequer processado por ter ofendido alguém. Quando eu coloco as palavras, a gente tem que ter noção do que a gente está falando. É porque se a gente sabe debater, a gente não tem por que atacar a pessoa de forma pessoal. Sim. A gente tem como debater e argumentar dentro do campo democrático. Sim. Agora, nem todo mundo tem essa percepção. Tem gente que leva. Tem gente, lógico. Tem gente que leva pro pessoal, fica com raiva. Lá na Câmara, lá tem 2 vereadores que não falam comigo, nem me cumprimentam. Mas será por quê, né? Porque eu tenho certeza que na hora do embate, do debate de verdade, não consegue debater, fica com raiva, aí apela, fala que eu sou. Isso, depois que passa, aí já vai falar outras coisas no âmbito pessoal. Por favor, gente, vamos defender o povo. A gente está aqui, a questão não é pessoal, a questão é itaperuna. Então, por favor, que os 3 poderes se unam, conversem, sei lá, façam uma negociação, não sei o que pode ser feito, mas que haja pelo menos educação, né? Pelo menos respeito um pelo outro. E mais alguma pergunta, Bruno? Se, eventualmente, esse governo se alinhando às ideias dele, ele participaria, não participaria, ele fosse convidado? Eu não penso em participar desse governo, porque se eles não me procuraram antes da eleição, por que vão procurar agora? Se antes eu estava ali disponível, se eu estava ali disponível, querendo um grupo, querendo me abrigar, querendo para um lugar que eu pudesse concorrer que não fosse ao lado do Alfredão, não me procuraram, aí agora, depois que passou a eleição, que nem vereador eu sou, vão me procurar, eu também acho que nem vão me procurar. Mas se você me perguntar para mim se eu iria, eu diria que não, por conta de conhecer muito bem esse grupo político que ali está, que não me quis ao lado deles. Então, por que agora eu vou, né? Não faz muito sentido. O que me faz ter esperança e movimentar dentro da política é para algo novo, é para algo de mudança, é para algo que eu possa contribuir com a cidade de forma independente. Então, se por exemplo, o governo me convidou, Glauber, nós temos aqui uma secretaria importante para você, eu vou ter liberdade? Vou ter liberdade para fazer o que eu penso, o que eu quero? Eis a questão. Então, assim, o que eu conheço desse grupo é que eles não dão liberdade, é de cima para baixo, é ordem, é espora, é chicote, é coronelismo. Então, assim, eu não sou simpático por conta disso. Mas se for diferente, se for mudança, se for inovador, eu estou à disposição para ouvir e conversar, não tenha dúvida disso. Mas a gente quer algo para a cidade. Eu não estou pensando em algo para mim, não, que eu estou com as coisas... Para mim, pessoal, eu já estou muito bem encaminhadas dentro do meu cérebro aqui, que eu acho que só eu sei o que eu já estou programando. Também, assim, é porque não tem nada certo definido, né? Sim. Se também já tivesse, eu também não teria problema nenhum em falar. Só que eu estou analisando possibilidades de como continuar assim, o trabalho fora a política, né? Eu tenho uma formação em direito, minha esposa é advogada, quem sabe a gente pode também ter um escritório de advocacia para trabalhar, ou empreender alguma coisa, Exato. né? Então, assim, estou com 39 anos, já fui dono de clínica médica, já trabalhei... Você é o vereador mais novo que tinha dentro da Câmara. Sim, das duas vezes. Da anterior e dessa eu sou o mais novo. Então, eu estou com 39 anos e com a experiência que eu tenho, fui dono de clínica médica, trabalhei para o hospital fazendo um jornalzinho para o hospital, fui empresário da noite de casa de eventos, de shows, é bacana, hein? Então a experiência que eu já tive, que eu adquiri, para eu abrir agora um novo negócio também, se eu for empreender, me contribui muito, porque eu já passei
né? E a experiência que eu tenho hoje vai me ajudar muito a não cometer erros ou diminuir a questão dos erros. Então, de forma pessoal, eu estou muito tranquilo, né? Assim, o que vai ser? Estou muito tranquilo que eu tenho consciência da minha capacidade de trabalhar, de gerir e do que eu quiser fazer, eu tenho certeza que eu vou fazer bem feito. E da questão política, a questão agora é aguardar. O que eu tenho são convites. Tem um convite do presidente estadual do meu Partido Cidadania para vir candidato a deputado federal, estadual, para movimentar o partido. Tem o convite também do deputado federal Hugo Leal para fazer uma parceria com ele aqui em Itaperuna. Essa é a parte política. Mas o que vai depender mais é o interesse da população, das pessoas quererem como que o Glauber vai entrar nesse cenário. O interesse. Formação, não digo formação, esse fortalecimento do partido. Sim, é uma possibilidade, né? São algumas possibilidades políticas que a gente está analisando. Então, assim, com muita calma, muita serenidade, a gente tem tempo para pensar, tem tempo para ver se esse governo vai de fato para esse caminho que eu imagino, ou às vezes pode me surpreender, né? Quem sabe eles tiram aí cartas da manga e façam uma política diferente do que Itaperuna está precisando, apliquem um remédio certo para a cidade. Então, se eles fizerem isso, quem sabe a gente vai estar aqui também para aplaudir, para bater palma, para elogiar. A gente tem que ter essa consciência, né? Por enquanto, é esperar e fica aqui a nossa gratidão, né, Bruno? Muito obrigado. Por esse momento que foi muito bacana, muito esclarecedor, né? A gente vai bater em cima para que as pessoas realmente estejam vendo, vamos fazer corte, jogar nas redes sociais, porque tem muita coisa que o povo queria saber e agora, de fato, sabem depois desse bate-papo. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém, que abençoe a sua também. Priscila, muito obrigado. Bruno, pelo convite. Obrigado a todos. Eu estou à disposição. Quero voltar aqui. Gostei muito de estar com você. Você é uma pessoa do bem, que eu gosto muito. Tenho uma admiração também por você, muito grande. Amém. E eu peço aí a Deus que ilumine muito a sua vida, a vida do Bruno, de todos nós aqui, que possamos estar aí com muito trabalho, muita luz, muita prosperidade, que o itaperunense também possa ter um Natal aí de muita luz, de muita paz, de muita saúde, de muita harmonia, que as famílias aí possam estar unidas nesse momento aí do nascimento de Jesus, que a gente tem esse momento aí especial, essa data que se aproxima. Que de verdade é esse fato, o verdadeiro sentido do Natal. Obrigado por tudo, viu? Amém, muito obrigado a todos vocês, valeu. Beijo da Gracinha. Tchau.